O filme de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, escondeu segredos sobre os anões, e alguns deles mudam completamente a história da Terra-média. A verdade sobre Thorin, o medo que os orcs tinham de Duolin, e o detalhe perturbador que já estava destruindo os anões antes mesmo de Smaug aparecer. Depois desse vídeo, você nunca mais vai assistir O Hobbit da mesma forma. Um final chocante. Fique até o fim do vídeo e conheça os segredos sombrios. Antes mesmo da jornada começar, Thorin já estava sendo consumido, enquanto todos acreditavam que a missão era apenas recuperar Erebor. Thorin carregava algo muito mais perigoso. Desde criança, ele viu Smaug destruir seu reino, matar seu povo e transformar os anões em refugiados. Mas os filmes esconderam um detalhe. A obsessão de Thorin começou décadas antes da aventura. Ele não queria apenas seu lar de volta. Ele queria provar que ainda era digno da linhagem de Durin. E foi exatamente essa obsessão que lentamente destruiu sua mente. No fim, talvez Smaug nunca tenha sido o verdadeiro inimigo. Havia um anão que já conhecia o destino da missão. Enquanto os outros sonhavam com ouro e glória, Balin observava tudo em silêncio. Nos filmes, ele parece apenas sábio e gentil, mas nos livros, Balin entendia uma verdade brutal. A chance deles sobreviverem era quase zero. Eles enfrentariam orcs, trolls, aranhas gigantes e talvez o maior dragão da Terra-média. Mesmo assim, Balin foi, porque ele sabia que Thorin precisava de alguém ao seu lado até o fim. E talvez seja por isso que Balin seja um dos personagens mais trágicos de toda a saga. Os filmes suavizaram o guerreiro mais assustador da companhia. Duolin não era apenas forte, ele era uma máquina de guerra anã. Nos livros, Duolin era conhecido por enfrentar orcs sem medo e sobreviver a batalhas que matariam homens comuns em segundos. Enquanto Thorin liderava, Duolin era o escudo brutal da companhia. E existe um detalhe sombrio. Muitos orcs reconheciam Duolin pelo nome e fugiam ao vê-lo chegando. Os filmes mostraram um guerreiro, mas esconderam um verdadeiro monstro de batalha. Eles respeitavam Gandalf, mas também tinham medo dele. Nos filmes, Gandalf parece apenas um velho sábio, mas os anões sabiam que ele escondia um poder aterrorizante. Eles não entendiam completamente quem Gandalf era, nem do que ele realmente era capaz. E quando ele desaparecia durante a jornada, isso deixava Thorin extremamente desconfortável, porque Gandalf conhecia segredos sombrios da Terra-média, segredos ligados ao retorno de Sauron. Os filmes esconderam isso, mas os anões viajavam ao lado de alguém quase divino, e eles sabiam disso. Eles não eram apenas sobrinhos. Fili e Kili eram o futuro da linhagem de Durin, por isso Thorin os protegia tanto. Nos filmes, parece apenas carinho familiar, mas nos livros, era muito maior. Se Thorin morresse sem herdeiros, a linhagem real dos anões poderia acabar. E isso explica por que a morte deles destruiu Thorin completamente. Naquele momento, ele percebeu que Erebor talvez tivesse sido conquistada tarde demais. Os filmes transformaram Bombur em piada, mas esconderam sua importância. Bombur era enorme, mas também incrivelmente resistente. Durante a jornada, ele ajudou a carregar suprimentos, proteger o grupo e sobreviver aos ambientes mais brutais.
Nos livros, Bombur representa algo importante. Mesmo os anões menos respeitados lutavam até o fim por Erebor. E talvez isso seja o mais poderoso da companhia de Thorin. Nenhum deles era perfeito, mas todos estavam dispostos a morrer juntos. Bilbo nunca foi realmente aceito no início. Quando Bilbo entrou na companhia, os anões acharam aquilo ridículo. Um hobbit? Na missão mais perigosa da história deles? Thorin, especialmente, desconfiava de Bilbo, porque para ele, Bilbo parecia fraco, covarde e inútil. Mas lentamente, tudo mudou. Bilbo enfrentou Trolls, escapou de Gollum, invadiu Erebor sozinho e, no final, o menor membro da companhia se tornou o mais importante de todos. A corrupção começou muito antes de Erebor. Os filmes mostram Thorin enlouquecendo perto do ouro. Mas existe um detalhe assustador. A chamada doença do dragão já vivia dentro dele há anos. O trauma de perder Erebor, somado ao orgulho da linhagem real, transformou Thorin lentamente. Quando ele finalmente recuperou o reino, o ouro apenas revelou a escuridão que já existia. E talvez seja isso que torna Thorin tão trágico. Ele venceu a guerra, mas perdeu a si mesmo. Depois de Smaug, os anões perderam tudo. Os filmes mostram Erebor destruída rapidamente, mas quase não falam sobre o que veio depois. Por décadas, os anões vagaram sem lar. Muitos passaram fome, outros morreram em guerras. Alguns esconderam sua identidade para sobreviver, e Thorin carregava a culpa por liderar aquele povo sem reino. Talvez por isso, a jornada até Erebor significasse muito mais que ouro. Era a última chance de salvar a dignidade dos anões. No fundo, Thorin já conhecia seu destino, antes mesmo da batalha final. Thorin sabia que talvez não sobrevivesse. Ele enfrentaria orques, traições e um dragão lendário. Mas ainda assim, continuou, porque para Thorin, morrer tentando recuperar Erebor era melhor do que viver como um rei sem reino. E talvez seja exatamente isso que fez dele uma lenda da Terra-média. Mesmo com todos os seus erros, Thorin Escudo de Carvalho nunca fugiu do próprio destino.